Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No Evangelho de hoje, Jesus vai ser questionado a respeito do jejum. Os discípulos de João jejuam, os seus não jejuam. E aí? Jesus vai mostrar que enquanto ele está presente, ele é o noivo. Jesus se identifica com o noivo. Enquanto ele está presente, eles não podem jejuar. Chegará o momento em que jejuarão. O momento da paixão, o momento em que o noivo lhes será tirado, aí então precisarão jejuar. Dali em diante, nós também o fazemos. Jejum entendido, e é esse o jejum de que Jesus está falando, que não é a simples privação mecânica, habitual, tradicional do alimento, não é isso. O jejum que a igreja ensina não é simplesmente privar-se do alimento, que é uma coisa boa. Nós nos privamos dos alimentos, e não somente dos alimentos, podemos jejuar outras coisas imateriais, coisas que eu posso fazer ou que eu gosto de fazer. Me privo daquilo que é bom para me concentrar naquilo que é essencial. Esse é o sentido do jejum. Deixo de lado por um momento aquilo que é bom, renuncio por um momento com o propósito de me concentrar naquilo que é essencial. Porque as coisas boas muitas vezes nos distraem. A bondade, o gosto dos alimentos, o prazer que eu tenho de fazer certas coisas, eu por um tempo me privo dessas coisas, e não precisa ser só quaresma ou advento, tá? Sexta-feira, toda sexta-feira, quarta-feira, muita gente também faz jejum, são coisas, práticas boas, que não devem ser simplesmente mecânicas, mas espirituais. É um tempo de recolhimento para estar com o Senhor. Mas eu não quero falar desse aspecto da nossa fé presente na questão do jejum. Quero me concentrar no final do Evangelho de hoje, onde Jesus vai dizer, vai recordar aqueles versículos que todos nós sabemos de cabeça. Ninguém coloca pano velho, ninguém coloca um tecido novo numa roupa velha, ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Vinho novo exige odres novos. Então, meu irmão, minha irmã, esse é o centro do Evangelho de hoje para mim. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês. Precisamos entender que no nosso caminho de fé, nós não podemos pensar que já estamos prontos. Já somos o tecido novo que acolhe o tecido que Jesus quer nos dar, o remendo novo que Jesus quer fazer. Aquilo que não estava bom e Jesus ajusta e a gente já está pronto para acolher. A gente não pode pensar que nós já somos os odres novos, capazes de suportar a pressão do vinho novo, que é o vinho de Cristo. Não. É necessário entendermos que o nosso caminho é um caminho de fé, um caminho de crescimento. Dentro da igreja e fora dela, mas principalmente dentro da igreja, tem gente que prefere o vinho velho. Tem gente que prefere permanecer no passado, como as coisas sempre foram feitas. Eles estão errados? Não. Eles estão fazendo um caminho. Eles têm a obrigação de procurar sempre a verdade. A verdade é sempre o Cristo. Mas eu tenho que tolerar, eu tenho que abraçar, eu tenho que ajudar a entender a novidade do Cristo, a entender a novidade das exigências da fé, porque Cristo nos pede sempre mais, mas eu não posso ignorar os evangelhos, porque se eu penso que já estou pronto, estou ignorando os evangelhos, porque os evangelhos nos mostram que os discípulos que hoje, no início do Evangelho de Marcos, abraçam aquilo que Jesus está falando, e sim, nós somos os odres novos, amém, Jesus é o vinho novo, é isso aí, deixa o vinho velho para lá, são os mesmos que vão abandonar Jesus, e não só na hora da paixão não, viu? Antes, porque o vinho novo, que é Cristo, ele vai cada vez mais pedindo mais. Ele vai cada vez mais exigindo mais de seus discípulos. Perdoar 70 vezes 7, amar o inimigo. Jesus até mesmo viola a cultura dos hebreus e mesmo a nossa, se nós pararmos para pensar, sem o auxílio da fé, como que a gente entende? Vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que beber o meu sangue. Entende que Jesus mesmo, o vinho novo de Deus, vai cada vez mais aumentando a pressão.
E se as nossas estruturas não se tornam verdadeiramente um odre novo, nós não aguentamos a pressão. A gente racha, tem gente que abandona a fé, tem gente que abandona Jesus porque criou uma ideia de Deus, criou uma ideia de Cristo, uma ideia de comunidade, uma ideia de igreja. E o Espírito Santo nos leva o Espírito Santo nos pede cada vez mais, mas é Ele que nos dá a capacidade de abraçarmos essa novidade de Cristo, a novidade de Cristo. Porque assim como tem, desculpa o parênteses aqui, assim como tem gente que adora vinho novo, tem gente que fica caçando, assim como tem gente que adora vinho velho, tem gente que fica caçando novidade dentro da igreja, pelo amor de Deus, né? A igreja não é uma plataforma digital que tem que sempre ficar mostrando coisas novas, características novas, notificações novas, pelo amor de Deus. A gente não vive assim, não pode, a vida não é assim. Entende? Tem gente que fica caçando uma oração nova para que o Espírito Santo me escute. Mas é a oração que tem que mudar o seu coração? Será que a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou não basta? Será que o terço não chega para você? E aí fica caçando a oração que vai abrir o céu para mim. Gente, isso não, entenda, não quer dizer que a gente não pode e também deva, às vezes, procurar novas devoções. Isso não quer dizer, mas tem que ser algo que parte de dentro, que quem tem que mudar é o meu coração. Entende? Então fica caçando uma oração de poder, uma oração profética, né? A pessoa adora botar adjetivo nas coisas da igreja. Pelo amor de Deus, né? Adjetivo muda, não? Muda alguma coisa? Muda nada, que tem que mudar é o meu coração. A oração é oração. Oração é encontro, é diálogo com o Senhor, um diálogo humilde, que eu me coloco diante de Deus e reconheço que dentro do meu coração tem muito tecido velho que não suporta a novidade do Evangelho. Eu não quero mudar em tudo. Que dentro de mim, dentro das minhas estruturas, ainda tem madeiras dos odres velhos que não querem suportar e não suportam a pressão do vinho novo. Mas a novidade é Cristo que nos dá. É o Espírito Santo que suscita na igreja. Não é a gente que tem que ficar inventando. A gente não tem que ficar inventando. A gente não vai atrair os jovens com novidade, gente, pelo amor de Deus. A gente vai atrair os jovens com a solidez daquilo que sempre teve da igreja. E que a igreja sim se renova, movida pelo Espírito Santo. A igreja se renova, movida pelo Espírito. Através dos homens, através das mulheres, isso é evidente. Mas não é a gente que fica inventando novidade que vai fazer com que a igreja se renove. É o meu coração que tem que se renovar. É o meu coração que tem que, com humildade, se colocar diante do Evangelho de hoje e pedir: Senhor, me ajuda. Faz com que as minhas estruturas velhas se renovem pela ação do Espírito Santo. Renova-me, Senhor, com teu sangue preciosíssimo para que eu possa suportar a exigência sempre maior do teu vinho, do teu Cristo. Me ajuda, Pai, porque sem a tua ajuda eu não posso. Para que nós possamos permanecer fiéis discípulos e missionários, como nos pede a igreja, discípulos missionários de Cristo. Eu preciso deixar que o Espírito Santo me renove, sem estar apegado às manias da minha cabeça, abrir-me à novidade do Evangelho, que sempre me pede mais. E uma dica para que nós possamos suportar e conseguir prosseguir o nosso caminho é sempre a Virgem Maria, que encontrou Jesus na quarta estação. Maria que buscou Jesus mesmo na dor, Maria que não correu do sofrimento, não correu da dor. Maria que meditava tudo em seu coração, mesmo a injustiça cometida contra o seu filho, e ela sabia que aquele menino, aquele homem era especial. Sabia que era filho de Deus. Podia não entender toda a dimensão do que era ser filho de Deus, mas ela sabia que ele era inocente. Sabia que ele era santo. Sabia que suas palavras eram palavras de vida eterna. Maria meditava no seu coração. Então nós precisamos aprender com Maria, e eu concluo aqui, a termos esta atitude do discípulo. Se queremos suportar a novidade, a força desse vinho novo que o Cristo nos traz sempre, precisamos, como Maria, meditar na nossa própria vida.
humildemente diante do Evangelho, nós perguntarmos: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres de mim, Senhor? Humildemente pensarmos na nossa vida. Você está pensando na sua vida? Você tem meditado o que Cristo está te pedindo? Aonde o Cristo está te conduzindo? As tuas escolhas que você fez durante esse tempo de pandemia, durante todas essas discussões que surgem, durante esse tempo estamos nos aproximando das eleições para o nosso Brasil. É um momento decisivo e importante de escolher a que Jesus está te chamando. Você tem meditado sobre a sua própria vida, como Maria? Somente assim seremos capazes de suportar a novidade do vinho novo que é Cristo. Ele é que nos traz a novidade. Ele é que nos pede sempre mais. Ele é que é capaz de nos transformar em homens novos, mulheres novos, para plasmar um mundo novo que nós queremos. Peçamos ao Divino Espírito Santo hoje que, por intercessão de Maria Santíssima, discípula fiel de seu Filho, possamos também nós permanecermos sempre no caminho dos discípulos que se transformam, que se deixam conduzir pelo Espírito, que recebem sempre e cada vez mais a novidade do vinho novo, que é Cristo Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.